Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Vamos abrir em 1 João capítulo 5. E nós vamos ler ainda mais uma vez os versos 16 e 17. 1 João capítulo 5, versos 16 e 17. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, irmãos, na meditação da sua palavra. Nós já meditamos nesses dois versículos, semana retrasada, e nós vimos na ocasião que João, ele trata aqui da oração pelos irmãos que pecam e ele faz uma distinção entre pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Mas, na verdade, o objetivo principal de João aqui não é definir qual é o pecado para a morte, nem o pecado que não é para a morte. Ele espera que nós tenhamos essa definição e eu vou procurar fazer isso, né? Mas o objetivo dele aqui, o primordial, é ensinar como a igreja deve agir diante do pecado de um irmão. E nós vimos naquela ocasião que há algumas lições já preliminares aqui. A primeira é que João está reconhecendo a realidade do pecado mesmo na igreja de Cristo, mesmo entre crentes. E nós vimos também que a primeira resposta da igreja não deve ser de julgamento, de indiferença ou de exclusão precipitada, mas oração intercessória. A igreja, vimos também que não deve ser uma igreja, nossas igrejas, as igrejas cristãs não devem se caracterizar por ser igrejas policialescas. Alguém já deve ter visto aí filmes, relatos históricos dos países comunistas, como havia a Stasi, a NKGB, a KGB, onde a polícia estatal, a polícia de segurança, vigiava constantemente os seus cidadãos, mesmo no recesso dos seus lares. Na igreja não deve ser assim. A igreja, nós não devemos ser irmãos bisbilhoteiros, mas nós devemos ser responsáveis uns pelos outros e amorosamente responsáveis uns pelos outros. Vimos também como lição, naquela ocasião, que a igreja real não é a igreja que nós idealizamos. Nós vimos que nem a igreja primitiva era perfeita. Nós vimos que havia na igreja apostólica confusões, conflitos, divisões, pecados morais, disputas doutrinárias. Esses problemas não negavam o evangelho, mas revelam a nossa contínua necessidade da graça de Deus. E nós vimos também que Deus usa todos esses conflitos para o nosso amadurecimento, para o amadurecimento individual, para o amadurecimento coletivo, para o amadurecimento da sua igreja. Com relação a esses pecados que não são para a morte, irmãos, como nós poderíamos defini-los? O nosso código de disciplina, contido no nosso regimento interno, nos pode ajudar aqui na definição de quais pecados são esses. Nós registramos no código, no artigo 60, o seguinte, que são atitudes e ações tais como aspereza, impaciência, murmuração, reclamação, negativismo, mesquinharia, ostentação, irritabilidade, falar demais ou falar em ocasiões impróprias, falta de confiança, omissão, falta de coragem, egoísmo, e coisas semelhantes a estas. Continua o artigo dizendo o seguinte: esses são pecados menores, porém são contrários às instruções bíblicas de que os cristãos devem ter consideração uns pelos outros, ser pacientes, contentes, sempre agradecidos e alegres, prontos a perdoar, humildes, tardios para falar, tardios para se irar, confiantes no Senhor, corajosos, abnegados, cumpridores dos seus deveres, etc. Então, irmãos, a igreja é imperfeita. Quem não resvala ocasionalmente em uma dessas circunstâncias aqui? Quem nunca se pega murmurando, se queixando?
Então, por isso devemos ter paciência uns com os outros. Mas ficou aqui faltando, e é o tema de hoje, a menção a esse aposto que João acrescentou aqui. Há pecado para a morte. E por esse, não digo que ore. Esse versículo, esse aposto, causa realmente muitas dúvidas, causa muitas controvérsias. O que exatamente significa pecado que não leva à morte e pecado que leva à morte? Em primeiro lugar, mais uma aulinha de português. Vamos à aula de português de hoje. Reparem que João não escreveu: por esse digo que não ore. Se ele tivesse escrito assim, ele estaria nos dando uma proibição por orar por qualquer irmão que comete esse pecado para a morte. Mas ele escreveu: por esse não digo que ore. Ou seja, no primeiro caso, pecado que não é para a morte, orem. No segundo caso, pecado para a morte, vocês não têm a obrigação de orar. Pode ser, talvez, que vocês decidam que vale a pena orar. Pode ser que não. Fica aí ao critério de vocês. Ainda refletindo a respeito da natureza do pecado, irmãos, o que João escreve aqui nesse aposto vai de encontro, aulinha de português, vai de encontro, se choca contra, né? Vai ao encontro, nós vamos ao encontro amistosamente, vai de encontro, se choca contra, né? Contra aquela noção moderna que nós aprendemos em muitas igrejas aqui, de que, numa linguagem mais chula, não existe pecadinho e pecadão. De que não existe distinção entre gravidade de pecados. É óbvio, como nós falamos aqui de nosso regimento interno, nosso código de disciplina, pecados menores, ou pecados que faltas que podem ser toleradas, de certa forma, né? E faltas que não podem ser toleradas. E eu quero aqui lembrar, porque provavelmente alguns que estão aqui nunca ouviram isso, talvez estejam ouvindo pela primeira vez, eu vou recordar aqui rapidamente a pergunta 150 e resumir a longa resposta que o Catecismo Maior de Westminster dá à pergunta 151. Pergunta 150. São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Resposta: todas as transgressões de Deus não são igualmente odiosas. Embora elas sejam odiosas, não são igualmente odiosas. Mas há alguns pecados em si mesmos e em razão de diversas circunstâncias agravantes. Reparem, da mesma forma como nós estudamos os 10 mandamentos, para cada mandamento há um dever exigido e um pecado proibido, aqui a gente pode usar o mesmo tipo de interpretação. Se há circunstâncias agravantes, o contrário são circunstâncias atenuantes. Então, alguns pecados, em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. E o Catecismo dá 4 circunstâncias. Não é? Quais são as circunstâncias? Pergunta 151. Alguns pecados se tornam mais agravantes. Primeira circunstância, em razão dos ofensores, em razão de quem está cometendo o pecado. Se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se forem eminentes pela vida cristã, pelos seus dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Então, se há circunstâncias agravantes, há atenuantes. Qual o pecado mais sério? Se eu cometo um pecado e um adolescente comete o mesmo pecado, quem está cometendo um pecado mais grave à vista de Deus? Evidentemente eu. Em razão das pessoas ofendidas, a segunda circunstância agravante. Se as ofensas forem diretamente contra Deus, contra os seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo. Então, os pecados diretos contra o Deus Trino, contra os superiores, pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores. Contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos. Obrigado. Viu? Minha esposa vai ficar contente hoje, vou beber bastante água. Contra as suas almas ou as de quaisquer outros.
e contra o bem geral de todos ou de muitos. Terceira circunstância agravante, pela natureza e qualidade da ofensa. Então, primeiro, circunstância em razão dos ofensores. Segunda, em razão dos ofendidos. Terceira, pela natureza da ofensa. Se for contra a letra expressa da lei, está claro aqui. Por exemplo, não murmureis entre vós. Está claro. Precisa de interpretação especializada para a gente saber que não devemos murmurar entre nós? Não. Né? Se for contra a letra expressa da lei. Se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações. Se escandalizar a outros e não admitir reparo algum. Se for feita deliberada, voluntária, presunçosa, imprudente, maliciosa, frequente e obstinadamente, com reincidência depois do arrependimento. E, finalmente, quarto lugar, pelas circunstâncias de tempo e lugar. Se for no dia do Senhor, ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Então, irmãos, vão ao catecismo, leiam as perguntas, leiam as referências bíblicas para que vocês tenham uma boa teologia com relação a essas questões. Então, irmãos, João, nesse apóstolo, ele presume que nós conheçamos essas coisas, que são claras na Escritura Sagrada. Ele requer que a igreja faça distinção entre pecados que podem ser alcançados pela nossa intercessão e pecados que indicam talvez uma condição tão perversa que João chegou a dizer que não existe obrigação de orar por essas pessoas. Mais uma vez, não é uma proibição, é um conselho pastoral. Né? Com relação a certas pessoas, será que nós devemos nos perguntar se vale a pena insistir, se vale a pena continuar a orar por elas? Os irmãos devem lembrar da instrução de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, irmãos, primeiro nós devemos, mesmo que entristecidos, reconhecer que existem pessoas que estão numa condição tão perversa que devem ser legitimamente classificados como cães. Nós devemos ter, então, esse discernimento. E diante desses, diz Jesus, não devemos perder tempo. Quem são talvez essas pessoas? Eu fico pensando, vejam o que está acontecendo no norte de Moçambique. Vocês sabem? Vejam o que está acontecendo no norte da Nigéria. Vejam o que está acontecendo no Sudão do Sul. Vejam homens ímpios matando com alegria, com risos nos lábios, mães com seus filhos de colo, crianças pequenas, massacres terríveis, em nome do Deus deles. Com relação a esse, já disse para os irmãos, eu oro inspirado no Salmo 72, verso 4. Senhor, ouça a oração do aflito, salve o filho do necessitado e esmague o opressor. O que eu posso pedir é usar os salmos imprecatórios. Se eu vou orar, eis aí o meu modelo de oração por essas pessoas. São cães, sem dúvida nenhuma. Lembrem do que Paulo também escreveu a Tito, capítulo 3, verso 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então existem aqui, reparem, condições em que a Bíblia mesmo nos aconselha, não fica perdendo tempo. Segue adiante. Mas, irmãos, afinal de contas, como que nós poderíamos dizer quais são esses pecados para a morte? Existem comentaristas, o Henrique hoje falou que existem muitos comentários que a gente não concorda com eles, e aqui estão alguns que eu vou apresentar também, né, que eu não concordo. Alguns dizem que João está se referindo aqui ao que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 11, na passagem sobre a ceia do Senhor,
onde Paulo diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos e nos dar razões para isso. Uma delas é que algumas pessoas que não se examinam a si mesmas ficam fracas e doentes e até muitas dormiram, um eufemismo para morrer, né? A falta do autoexame, dizem esses comentaristas, é a razão ou é um pecado para a morte. Se você não se examina corretamente, ao participar da ceia do Senhor, você está cometendo pecado para a morte. Quem é que ousaria participar da ceia nesse sentido? Como é que eu posso ter certeza de que eu me examinei, autoexaminei de forma correta, não cometi pecado para a morte ao participar da ceia do Senhor? Ou seja, não posso concordar com esse tipo de comentário, né? Martin Lloyd Jones, ele nos diz aqui que João está se referindo àquelas pessoas do capítulo 2, verso 19 dessa epístola, que diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todas de nós. Ou seja, são aquelas pessoas que deixaram a igreja, que negaram a Jesus, que passaram a seguir os gnósticos. Então, Martin Lloyd Jones, ele, no seu comentário, ele compara esse ato de deixar a igreja para seguir os gnósticos com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo e Martin Lloyd Jones, então, conclui que esse é o pecado para a morte, ou seja, a rejeição intencional à doutrina bíblica, né? A negação de Jesus. O problema dessa interpretação, irmãos, é que João está chamando quem comete esse tipo de pecado de irmão. E um irmão salvo em Cristo pode perder a sua salvação? Então, eu não posso concordar com o grande Martin Lloyd Jones, né? Todas as minhas vênias e inclinações a eles. Outros comentaristas, eles dizem que João está se referindo a alguém que está dentro da comunidade visível, mas não necessariamente um eleito verdadeiro. Que o termo irmão aqui é eclesiástico e não soteriológico. Aí eu posso conceder, ok? Mas ainda eu não fico satisfeito com essa explicação, né? Apesar do meu imenso respeito e apreço pelo Dr. Martin Lloyd Jones. Para outros, pecado para a morte pode estar se referindo a juízo temporal, a morte física como disciplina, não necessariamente a morte espiritual, morte eterna. E nós lemos, de fato, que Deus pode punir irmãos com a morte, por exemplo, Ananias e Safira. E nesses casos, a oração não seria apropriada porque o juízo já foi decretado. Agora eu já estou ficando um pouquinho mais satisfeito, né? Mas, então, notem que existem muitas interpretações desse apóstolo. E eu gostaria de hoje, humildemente, dar a minha própria interpretação, ok? Notem que João, ele já havia dito, 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei. Ele define o pecado como a transgressão da lei. E nós lemos no Antigo Testamento que a lei não punia certos pecados com a morte. Nós lemos no Antigo Testamento sobre inveja, sobre cobiça, sobre ódio, sobre fofoca, calúnia, difamação, furto, pesos e balanças enganosos, por exemplo, que esses pecados não eram punidos com a morte. Mas nós sabemos também que a lei moral, o Antigo Testamento, punia alguns outros pecados com a morte. É interessante, irmãos, deixe-me abrir aqui um parênteses, que nós lemos, vocês conhecem os chifres do altar, né? Havia 4 chifres no altar e esses chifres eram salpicados com sangue dos sacrifícios, né? Eles eram um símbolo visível da expiação, que aponta para o Senhor Jesus, né? Aponta para Jesus como o lugar definitivo de expiação. E havia uma figura aqui, havia digamos assim, não é um artifício, uma liberalidade, talvez possamos dizer,
simbólica, o ato de segurar os chifres do altar por alguém que transgrediu a lei. Alguém que está sendo perseguido por outra pessoa. Alguém que mata um homem involuntariamente e o vingador do sangue corre atrás dele e ele não tem outro lugar, ele vai, entra no altar e segura o chifre. Esse ato de segurar o chifre tinha um forte significado. Ele simbolizava um apelo ao perdão, um apelo à misericórdia divina. Mas mesmo esse direito ao perdão e à misericórdia divina não era um direito absoluto. Em Êxodo 21:14, nós temos a ordem de Deus que, no caso de homicídio doloso, nem mesmo este ato vai proteger o culpado. Abre aspas. Mas se alguém agir maliciosamente contra o seu próximo, matando-o à tradição, até mesmo do meu altar, o tirarás para que morra. Pecado para a morte. E nós lemos um exemplo disso. Em 1 Reis, capítulo 2. Quando Joabe, ele se agarra aos chifres do altar, mas mesmo assim ele foi executado por causa dos seus crimes de sangue. Ele se agarra ao altar, mas não encontra misericórdia. Por que Joabe não encontrou misericórdia? Porque havia sangue inocente nas mãos deles. Quanta gente hoje em dia tem sangue inocente nas suas mãos? Não são punidas pelo Estado. E recaem. E tem mais sangue inocente ainda. Ou seja, há sangue inocente nas mãos de quem pratica o ato e há sangue inocente nas mãos dos juízes, que não os punem da forma como eles deveriam ser punidos. Não havia arrependimento. Só medo de ser punido, medo da punição. Então aqui nós temos um ensino claro, mesmo lá no Novo Testamento, irmãos, que Jesus, a ponta do altar simboliza Jesus, não é refúgio para quem quer proteção sem arrependimento. Então nós temos vários exemplos. A lei nos dá vários exemplos de pecados para a morte no Antigo Testamento. Homicídio, sequestro, estupro, adultério, idolatria, bestialidade, blasfêmia, falsa profecia. Se fosse hoje, né? Falsa profecia, profanação do dia do Senhor, desobediência obstinada aos pais. Todos esses pecados eram punidos com a morte. Reparem que é interessante, com relação a essa última desobediência obstinada aos pais, Jesus acusou os fariseus de transgredir a lei, Mateus capítulo 5. Ele diz a partir do verso 3, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eu gosto sempre de enfatizar aqui, irmãos, que Jesus poderia muito bem ter citado somente o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, mas ele fez questão de citar o texto de Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe será morto. O amável Jesus, o doce Jesus, o nosso Salvador. Chancelando a pena de morte. É lógico, irmãos, que o texto precisa ser bem entendido aqui. Talvez eu possa rapidamente aqui dar uma ilustração. Uma vez ouvi duas senhoras conversando. Tive a tristeza de ouvir, né? Uma senhora conversando com a outra, um filho adulto, 30 e poucos anos, não trabalha, drogado, sugando o dinheiro da mãe, da herança da pensão da mãe, viúva. A mãe amedrontada dentro da sua própria casa, presa dentro do quarto, com medo de ser agredida mais uma vez pelo filho, dizendo para a outra assim, se eu soubesse
que o meu filho se tornaria aquilo que ele é, eu teria abortado. Imaginem, irmãos. É com relação a esse tipo de questão. Então, irmãos, o meu entendimento aqui, a minha apresentação aqui do meu entendimento é que é possível, infelizmente, que até mesmo membros da igreja ou talvez irmãos em Cristo venham a cometer pecados tão graves que a lei moral pune com a morte. Reparem que Jesus, quando fala sobre disciplina na igreja, ele diz, o estágio último é assim, considera-o como publicano, gentil ou publicano. Considera como gentil ou publicano. O que Jesus está querendo dizer? Considera como uma pessoa que não se converteu. Considera como uma pessoa com que o coração não está regenerado. Reparem, essa expressão é muito importante. Considera como. Pode ser que o coração dele tenha sido regenerado. Pode ser que ele seja um irmão, mas se ele está agindo como uma pessoa que não se converteu, considera como uma pessoa que não se converteu. Eu não estou julgando o coração dele, mas eu estou julgando os atos dele. É assim que nós devemos julgar, é assim que a igreja precisa julgar. Então, pode ser que até mesmo irmãos vivam de tal forma que vão envergonhar o evangelho de Jesus. Pode ser que irmãos vivam de tal forma que venham a ter as suas vidas abreviadas, ceifadas por Deus, para que não sejam julgadas no mundo por vir. É o que Paulo diz quando ele se refere aos irmãos de Corinto, que estavam adoecendo e morrendo, e ele conclui, capítulo 11, 32. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Então, irmãos, graças a Deus que até mesmo a lei já mostrava que para a grande maioria dos pecados nós temos essa provisão de perdão, os sacrifícios, a restituição, a purificação, a correção, o retorno à comunhão. Quando nós virmos um irmão cair no que Paulo diz, chama de engano do pecado, por fraqueza, por ingenuidade, por ser neófito, por ignorância, por impulsividade, nós não devemos evitar esse irmão, nós não devemos abandonar esse irmão, nós devemos humildemente apresentar esse irmão ao Senhor e chamar esse irmão ao arrependimento. Mas também, por outro lado, nós não devemos normalizar o pecado. Quando João diz, não digo que ore, ele não está proibindo a compaixão, mas ele está nos advertindo contra a ilusão de que o pecado pode ser perdoado sem arrependimento. Existem momentos em que a igreja precisa aplicar a disciplina, precisa entregar os pecadores às consequências dos seus atos. Para terminar, 3 frases importantes aqui. Primeiro, o cristão não é aquele que não peca. O cristão é aquele que se arrepende. Segundo, não é uma frase bíblica, mas eu acho que Spurgeon, como eu vou dizer, concorda com ela. Não se apresse em perdoar. Não nos apressemos em perdoar, irmãos. Tenhamos calma. O perdão apressado corrompe. E a terceira frase é exatamente uma aplicação prática dessa segunda frase. Quando Spurgeon, falando sobre certos pastores do tempo dele, diz assim, que pecaram. A menos que o seu arrependimento, a menos que o arrependimento deles se torne tão notório quanto foi o seu pecado, não devem ser reconduzidos ao púlpito. E que, por último, irmãos, todos nós, eu e vocês, sejamos capazes de usar esses versículos, mais para tirar as traves dos nossos próprios olhos do que para tirar o argueiro dos olhos dos outros. A pergunta mais importante aqui, de 1 João 5, 16 e 17, não é quem comete pecado para a morte. Não é essa a pergunta mais importante, mas a pergunta é: o meu coração responde à correção?
Eu tenho capacidade de me arrepender? Qual foi a última vez que você pediu perdão a alguém? Então, irmãos, reparem que o maior perigo não é pecar. O maior perigo nosso é não admitir que pecamos. Pecado para a morte não é um tropeço, mas é o fim trágico de um longo caminho, de uma longa jornada de negação dos seus próprios pecados, de resistência à graça de Deus, de se considerar uma pessoa boa, perfeita, legal. Oremos por aqueles que caem. Admoestemos amorosamente aqueles que resistem. Mas, acima de tudo, de qualquer outra coisa, cuidemos de nós mesmos. Deus, diz Ezequiel 18, 23, não se agrada da morte do pecador, mas de que ele se converta e viva. E como já aprendemos muito bem aqui com o Henrique, ele está falando não de pecadores em geral, mas dos pecadores que estão aqui assentados nos bancos e em pé aqui atrás desse púlpito. Oremos, irmãos. Pai Santo, agora nós vamos nos aproximar da mesa da comunhão. Comungar, Senhor Deus, ter participação, comunhão com teu corpo, com teu sangue. Que o Senhor use essas palavras que aqui foram lidas e explicadas para promover dentro de nós verdadeira compulsão, verdadeiro arrependimento, verdadeira capacidade, Senhor Deus, de andar humildemente diante de Ti e pedidos sinceros, orações sinceras de Senhor, dá-me mais pureza, dá-me mais fé em pesares, dá-me mais, Senhor Deus, paciência, dá-me mais, Senhor Deus, todas aquelas qualidades que nós devemos ansiar, que qualificam, que caracterizam aquelas pessoas que foram verdadeiramente regeneradas, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor Deus, cada vez mais evidências da nossa própria salvação no nosso viver cotidiano, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, a capacidade de olhar mais para o nosso comportamento do que para supostas manifestações de milagres de poder, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, para entendermos que não é o carisma a verdadeira evidência da salvação, mas uma vida, Senhor Deus, de constante submissão a Ti, negando-nos cada dia a nós mesmos, carregando cada dia a nossa própria cruz e Te seguindo por onde quer que o Senhor nos mandar. E assim, que a nossa vida realmente redunde em glória, honra e louvor para o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, Pai.